Oi, pessoal. Boa noite a todos. Assim que a gente tiver alguém aqui, né? Mais uma vez estamos aqui, né? Prontos para trabalharmos aí um pouquinho. Dessa vez aqui pelo Centro Espírita de Estudo e Meditação, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí, né, gente? Aí, já tá chegando gente aí, ó. Já tô vendo a Emília aí. E preciso aí que vocês me ajudem aí dizendo se tá tudo bem, se o som e a imagem está bem, por favor. Principalmente o som aí, eu ajudaria. Tudo bem, Emília? Como é que tá aí o som? Tranquilo? Conta pra mim. E a imagem? A imagem é isso que tem, não dá pra melhorar muito não, tá bom? É isso aí, gente. Isabel, tá aí também, tô vendo Isabel aí, é isso? Gisele, Isabel ou Edna, um dos dois, ou os dois também, né? Tô vendo também a Gisele aí, tudo bem, gente? Boa noite aí pra vocês. É bom que a gente entre um pouquinho antes. Olha a Neidinha aí, a patroa aí, hein, gente? Ah, se a patroa não aparece aí, hein? Que gostoso, né, gente? Ah, vamos lá, gente. E aí, como que tá? Tudo bem? O som tá bom, gente? Responde aí alguém pra mim aí se o som e a imagem tá boa. Por favor. Oi, Cleusa, Heloísa. Muito bacana. Quem mais tá aí? Débora. Tudo bem, Débora? Ah, legal. Beleza, Gisele. Obrigado aí por esse feedback aí que tá tudo bem aí. O bom da gente entrar um pouquinho antes é que a gente pode conversar aqui um pouquinho rápido, né? Enquanto a gente não inicia às 8 horas, né? É isso aí. E vocês estão todos bem? Todos se cuidando? Tomando alguns cuidados? Isso é bastante importante, né? E agora é um momento que quando a gente se reúne para falarmos um pouco de coisas boas, é o momento que a gente dá um refrigério aí, né? Que a gente dá uma aliviada em todas as nossas tensões aí do nosso dia a dia, principalmente nessa época com tudo que está acontecendo no nosso mundo. Porque acho que ninguém é insensível para não sentir o que está acontecendo com o nosso mundo e quer queiramos, quer não, por mais que às vezes tentemos nos afastarmos um pouco disso, não ficarmos tanto presos a isso, mas isso acaba de alguma maneira nos afetando, né? A todos nós, consciente ou inconscientemente. Então esse é um momento que através das palestras, dos bate-papos que a gente tem aí, é bastante importante, porque é o momento em que a gente dá uma respirada melhor, que a gente dá uma aliviada melhor para falarmos coisas legais aí, coisas boas, né? Muito bem, quem tá aí mais? Débora, Rafael Salles. Ô, Rafael, como vai? Tudo bem? Obrigado, Emília, pelo toque aí. Cleusa tá aqui também. Ó, Josi tá chegando aí. Gisele, sobrinha do coração. Gisele é uma sobrinha do coração, acabou de chegar por aí que eu tô vendo aqui. Oi, Valéria, tudo bem, querida? Ó, a Valéria também aí, amiga nossa também, da casa e nossa aí, isso é bacana também. É gostoso ver o pessoal chegando, né? Eu queria durante a palestra ficar falando oi para todo mundo, sabe? Mas é melhor não, né? Acho que não dá muito certo, né? Senão a gente interrompe o ritmo da palestra e até da linha de raciocínio a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas que com certeza eu queria ficar falando com todo mundo, eu queria. Olha aí, ó, Isabel, chegamos, Bel e Edno, muito bom, que saudades de vocês, hein, gente? Aliás, saudades de todo mundo, né? A gente mata um pouquinho das saudades por aqui, pelo WhatsApp de vez em quando, mas falta aquele cheirinho, né? Fala a verdade, aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro, né? A gente está muito acostumado com isso. Oi, Soraya, tudo bem, amor? Que bom que você está aqui. Então, mas a gente sente muita falta desse cheirinho, desse carinho, né? Daquele abraço, né? Somos povos aí que gostamos bastante disso, né? E eu acho que isso é bastante importante, né? Vocês veem quando a gente está lá no centro, por exemplo, como é importante, né? Quando a gente chega, bate um papo, dá risada, conta alguma experiência da semana de cada um, enfim. Tem o abraço, tem o beijo, tem o carinho, tem todo aquele sentimento fraterno entre todos que quando a gente sai de lá, a gente sai renovado. Às vezes a gente chega lá cheio de
de probleminhas, de dores físicas e espirituais, e depois a gente sai de lá muito bem. Oi, Gisele. Ó, tô falando que é a sobrinha do coração, olha lá, o que ela tá falando aqui? Boa noite, tio. É uma sobrinha adotada, viu, gente? Adotada nessa vida, vai ver que já foi sobrinha em outras vidas aí. Beth de Paula, como vai? Sônia Guiar, oi Sônia, tudo bem? Oi Beth, tudo bem com vocês? Que legal que vocês estão aqui. Fico bastante feliz mesmo de estar todo mundo aí, muito bom. Quem mais? Lilian, tá assistindo aqui também a gente. Isso também é legal, né? Muito bom. Mas eu acho que está dando a hora de nós começarmos, infelizmente, né? Infelizmente não, felizmente que temos que fazer esse trabalho, mas infelizmente que a gente fica fazendo um bate-papo aqui gostoso. Qualquer dia a gente vai fazer uma live só para ficar batendo papo e cumprimentando todo mundo e dando um oi para todo mundo. E vocês vão mandando mensagem, eu vou colocando aqui. É isso aí, gente. Então vamos iniciar. Vamos começar com uma prece para que possamos nos harmonizar para esse momento, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos agora, serenando os nossos ânimos, acalmando o nosso coração de nossos problemas, das nossas dificuldades, do corre-corre do nosso dia a dia, e elevarmos o nosso pensamento para agradecermos aos nossos benfeitores espirituais por todo o trabalho durante o dia, para que esse momento acontecesse em paz, em serenidade e com um aproveitamento máximo para todos nós. Agradecermos ao Mestre amado Jesus pela sua paz, pela sua luz, e pedirmos inclusive a Ele permissão para que possamos falar em seu nome e sobre os seus ensinamentos. E agradecermos ao Pai da vida, a Deus nosso Pai, pela oportunidade de nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Como sempre nós fazemos, nós antes fazemos uma leitura do Minutos de Sabedoria, que vocês estão vendo aí invertidamente, mas não tem problema, porque vocês já conhecem, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, perdão, isso acontece, em lives isso acontece. E a lição que nós vamos ler para iniciar o nosso bate-papo de hoje vai ser a lição de número 105. Que diz assim: todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Então, é isso mesmo, né? Todo dia estão chegando centenas, milhares, né? Centenas não, milhares de crianças, ou milhões, não sei. Mas são muitas crianças que chegam no nosso mundo diariamente, todos os instantes. Na realidade, espíritos que estão chegando para contribuir de alguma maneira com esse nosso mundo. Contribuir para um mundo melhor, um mundo de mais paz, de mais esperança, né? Isso é extremamente importante. E aqui diz que a criança é a esperança de hoje na realização do amanhã. Isso também é muito bacana, porque novos espíritos estão reencarnando com tarefas bastante definidas, tá? Nesse processo de transição, de mudança do nosso mundo, tá? São crianças muito ativas, são crianças muito inteligentes, são crianças com uma capacidade moral bastante elevada. Mas cabe a nós orientarmos essas crianças desde pequenininhos. E por isso é que hoje o tema do nosso bate-papo vai ser de uma das passagens de Jesus que diz:
Deixai que venham a mim as criancinhas. Isso está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre simplicidade e pureza de coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Num determinado momento, Jesus se encontrava com muitas pessoas à sua volta. Aliás, onde Jesus estava, muitas pessoas estavam lá à sua volta o acompanhando, né? E junto estavam os seus discípulos. De repente começaram a chegar várias crianças e as pessoas que estavam lá começaram a trazer essas crianças próximos a Jesus. E as crianças nós sabemos como são, né? Sempre bastante alegres, bastante extrovertidas, né? Barulhentas também, faz parte, né, da criança. E isso tudo é muito gostoso na criança, tá? Mas quando isso aconteceu, que essas crianças todas chegaram com toda aquela algazarra própria das crianças, os discípulos, o que eles fizeram? Eles acabaram afastando, tá, essas crianças de Jesus. Eles começaram a impedir que essas crianças se aproximassem de Jesus, inclusive até com algumas palavras ásperas para com essas crianças, né? Como nós muitas vezes fazemos com as nossas crianças, quando elas com a sua extroversão ali, com a sua, né, com a sua simplicidade, com aquele jeito de ser, muitas vezes a gente acaba tolhendo essa alegria das crianças e às vezes até com palavras ásperas. Mas quando eles fizeram isso, eles acabaram sendo advertidos por Jesus, que disse o seguinte, espera um pouquinho, gente. Então ele disse assim: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelha. E continuou: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, tá? Muito bem. O que quer dizer Jesus quando diz que deixe vir as criancinhas para que elas porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, que sejam parecidos com as crianças? Jesus quer dizer ali que não são só as crianças que vão encontrar esse reino, tá? A criança infantil, né? Mas esse reino, ele é conquistado por aqueles que têm a pureza de sentimentos. E a criança tem a pureza de sentimentos. Ela sempre tem, desde o seu início, muito pequenininha, a criança tem essa pureza de sentimentos. E é isso que Jesus quis dizer com deixai vir a mim as criancinhas. O reino dos céus, ele é conquistado por essas pessoas, na verdade, que têm essa pureza de seus sentimentos. Nós, seres humanos, estamos sempre em busca justamente desse reino dos céus. Nós buscamos isso, esse reino divino, consciente ou inconscientemente. E sempre buscamos esse reino dos céus em pessoas ou em templos religiosos. Tudo isso faz parte e tudo isso é muito importante. Na presença ou na figura de pessoas, porque sempre estamos recebendo espíritos bem mais evoluídos que nós e que reencarnam com a missão muito definida de nos trazer ensinamentos, de nos mostrarem caminhos, de nos mostrar onde erramos e onde deveríamos estar ou devemos acertar. Assim foi desde o tempo de Moisés. Tivemos já Chico Xavier, tivemos Kardec, Buda, Irmã Teresa, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros espíritos que vêm com essa missão de nos ensinar. E isso é importante, porque eles nos mostram também caminhos. Já os templos religiosos são também bastante importantes, porque através da religião nós conseguimos fazer essa ligação nossa com Deus, ou com esse reino dos céus de que Jesus fala. Então, os templos religiosos são sim também bastante importantes. E nós somos
extremamente seres humanos, em busca do quê? Desse reino dos céus, em lugares localizados, através dos templos ou através de pessoas. Só que o reino dos céus não se encontra somente através de pessoas ou dos templos religiosos. Por quê? Porque ele é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém principalmente através da simplicidade e da humildade. Características de quem? Das crianças. Porque as crianças têm essa simplicidade e essa humildade. E se nós acharmos que as crianças de hoje em dia não estão tendo mais essa simplicidade, e muitas não estão, ou não estão tendo essa humildade, e muitas crianças também não estão, é culpa de quem isso? Das crianças? Ou será que é culpa de nós, pais, ou aqueles todos que têm o papel fundamental e a obrigação de ensinar seus filhos, de serem os seus tutores, aqueles que vão lhes mostrar caminhos, aqueles que vão ensiná-los qual o caminho certo, qual a conduta certa a ser colocada em prática no seu dia a dia. Simplicidade e humildade são virtudes inseparáveis justamente do quê? Da pureza de coração e contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A simplicidade está em sermos pessoas simples. Não queremos tantas coisas materiais, mas sermos simples nos nossos gostos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos julgamentos, é sermos simples, termos essa simplicidade e não sermos orgulhosos como tantas vezes nós somos, né? E humildade não se trata de voto de pobreza ou de não termos nada, não se trata disso. É a humildade também em entendermos que somos apenas e tão somente mais um personagem, apenas mais um personagem pequeno ainda, no grande livro chamado Vida, na grande obra do Pai chamada Vida. Somos apenas e tão somente um pequenino personagem. Isso é humildade. De saber que estamos aqui para aprender e para repassar, para escutar e para falar algo de bom, para levar um conselho amigo, para ajudar as outras pessoas, para dividir o pouco que temos. Se temos muito, dividimos mais. Se temos menos, dividimos menos. Se não temos nada, dividimos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso carinho, a nossa alegria. Então sempre teremos alguma coisa para levarmos o outro. Isso é ser humilde. É conhecermos o nosso lugar no universo, conhecermos o nosso lugar na vida. Quando fazemos isso, estamos sendo humildes. E simplicidade e humildade, como nós falamos agora há pouco, são contrários justamente ao egoísmo e ao orgulho. Ao egoísmo dos nossos sentimentos e ao orgulho exacerbado de acharmos que somos os melhores, que somos a última bolacha do pacote, que somos só nós que somos certos, só nós que fazemos o certo, que nós não erramos, que nós não estamos propensos ao erro. Só nós temos o julgamento correto das coisas. Isso é ser orgulhoso. E é justamente isso que Jesus quer dizer quando diz: deixe vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Aqueles que se assemelham a elas é que vão encontrar esse reino. Ou seja, aqueles que têm em seu coração a simplicidade e a humildade. E esse reino de Deus que tanto nós falamos, ele está onde? Ele está dentro de cada um de nós. Nós falamos, não está nas pessoas, mesmo naqueles missionários que vêm nos trazer tantas coisas boas, não está nos templos religiosos, não está nos livros, não, está dentro de cada um de nós. Outro dia ainda eu falei isso numa outra palestra, e é verdade, esse reino de Deus, Jesus fala isso, está dentro de cada um de nós, cada um tem que buscar esse reino dentro de si, através do quê? Da sua mudança.
da sua interiorização, através de olhar para dentro de si e ver aquilo que há necessidade de nós mudarmos, de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos. Então a busca por esse reino de Deus é buscá-la incessantemente dentro de nós mesmos. Encontraremos, como foi dito, as ferramentas no externo, através de pessoas, através de livros, através de outras coisas, nós buscaremos as ferramentas que nos auxiliam. Mas é dentro de nós, efetivamente, que nós vamos encontrar esse reino de Deus, através principalmente da nossa mudança de conduta. Termos condutas melhores, ética e moralmente mais elevadas, tá? Oi, Gisele, tudo bem, Gisele? Boa noite. Prazer vê-la aqui, Gisele. E por que Jesus usa as crianças como exemplo para entrar no reino dos céus? Para chamar a atenção justamente a esse mecanismo da infância que hoje é bastante explicado pelo Espiritismo. Quem são os nossos filhos, por exemplo? Já que estamos falando de crianças, vamos falar um pouquinho dos nossos filhos crianças, tá? Se eles já são adultos, como é hoje o meu caso, não tem problema, eles já foram crianças também, né? E quem são esses nossos filhos? Nossos filhos são espíritos, como nós. Espíritos portadores de um passado, de vivências anteriores, onde nessas vivências passadas eles acumularam o quê? Conquistas. E acumularam também derrotas, né? Acumularam virtudes e também acumularam defeitos, porque assim como nós, os nossos filhos pequeninos são espíritos portadores de tudo isso. Habitam um corpo infantil, por enquanto, porque tem que passar pelo processo da infância, mas não é a primeira encarnação. Nossos filhos já reencarnaram e reencarnaram inúmeras vezes e vão fazê-las tantas vezes mais. Muitas vezes são espíritos mais evoluídos já do que nós, os pais. Nós achamos que somos melhores do que os filhos, né? Não, muitas vezes eles são muito melhores até do que nós, tá? Isso é importante de nós entendermos, porque vamos entender que nós ainda temos tanto a aprender e podemos aprender inclusive com os nossos filhos, que talvez sejam espíritos aí que já acumularam muito mais experiências do que nós mesmos, né? Do ponto de vista espiritual, e como que esses filhos, deixa eu fazer a primeira pergunta, como que esses filhos chegam a nós? Será que chegam por um acaso a nós? Não, não é por um acaso, tá? Do ponto de vista espiritual, como que acontece a concepção dos nossos filhos, a chegada dos nossos filhos? Quando estamos para receber os nossos filhos, lá na espiritualidade, aquele espírito que vamos recebê-lo como nosso filho, já está tendo alguns encontros conosco, seus pais, quando estamos adormecidos, já nos encontramos com aquele espírito que vamos receber como nosso filho, já por termos, antes ainda de reencarnarmos, assumido esse compromisso de recebê-los como nossos filhos, assim como fomos recebidos pelos nossos pais e assim por diante, tá? Então aquele espírito que está para reencarnar, ele já vai fazendo uma ligação, quando vai chegando mais próximo do momento de reencarnar, esse espírito já começa a fazer uma ligação com o quê? Com o óvulo materno. É bastante interessante isso, né, gente? Este óvulo materno, então, começa a trabalhar e começa a atrair aqueles mais ou menos lá 300 milhões de espermatozoides que vão trazer cada um características diferentes necessárias à encarnação que aquele espírito precisa. Cada um desses 300 milhões de espermatozoides traz uma característica diferente, até que no momento da concepção, aquele que vai se unir ao óvulo, ou aqueles, no caso de gêmeos, aquele que vai se unir ao óvulo materno será aquele que vai trazer as características que ele precisa e que ele merece para essa nova encarnação.
Ou seja, não é escolhido por um acaso, não. Há todo um processo reencarnatório que vai possibilitar que nós recebamos os nossos filhos. Como eu falei antes, já lá no passado, antes de reencarnarmos, já estávamos nos preparando para recebê-los. Até que chega o momento de efetivamente recebê-los aqui conosco. E antes do nascimento, o espírito, ele já começa a se perturbar. Aquele espírito que está para reencarnar, ele já começa o quê? A perturbar-se, a sentir-se uma perturbação, porque ele está para reencarnar. Começa a perder a consciência de si mesmo, é o processo da reencarnação. O processo de reencarnação e o processo de desencarnação são muito parecidos, tá, gente? Na sua grande maioria. Mas enfim, então esse espírito vai começando a perder a consciência de si mesmo, permanecendo numa espécie de sono espiritual, onde as suas faculdades vão como que ficando num estado latente. E ele começa a ter um esquecimento temporário do seu passado. Por isso que nós reencarnamos e não nos lembramos do nosso passado. E isso é uma ferramenta bastante importante para a nossa reencarnação. Até que chega o belo momento em que nasce aquela criança, frágil, bela, dependente. E isso tem um porquê. Porque ela vem e começa a despertar o amor dos seus pais. E a infância, com a sua simplicidade, inocência e pureza, vai contribuir para isso. Vocês já pensaram se nós reencarnássemos com todas já as nossas características passadas? Com o nosso orgulho, com a nossa inveja, com a nossa intolerância, com o nosso egoísmo, coisa que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Vocês já pensaram isso? A criança pequenininha que está chegando ali para despertar o amor dos pais, já vir com tudo isso muito aflorado? Como seria difícil, talvez, estabelecer essa linha de amor, de carinho que existe entre pais e filhos? Não podemos nos esquecer que recebemos espíritos, lembra? Com outro passado, com inúmeras vivências passadas, com vícios, com virtudes também, com defeitos, né? E lembrando que muitas vezes nós recebemos no seio da nossa família, do nosso lar, como os nossos filhos, espíritos que nós estamos tendo dificuldades de relacionamento há já várias reencarnações. E aí vamos recebê-los como nossos filhos, para que a gente possa continuar esse processo de aprimoramento dessas dificuldades de relacionamento com espíritos do passado. Daí a grande importância dessa fase da infância, da fragilidade, da beleza, da dependência da criança, que vai despertando esse amor dos seus pais. Às vezes acontece que quando a gente tem os nossos filhos, a gente já gosta deles, já tem aquele carinho por eles, mas ainda não temos todo aquele amor que nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo. E esse período da infância é muito importante para isso. Aí, a partir do nascimento da criança, as ideias dela vão começar a se desenvolver acompanhando o quê? O desenvolvimento do corpo, a passagem da sua idade. E nos primeiros anos, que as ideias vão se formando e formam-se o caráter das crianças que até estão adormecidos, desses espíritos que o caráter estão adormecidos por conta desse renascimento. E aí o que acontece? Na infância, o espírito ele se torna mais acessível às impressões externas que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, ou não. E aí isso é missão de quem? De nós, dos pais. Durante a infância, até uma certa idade, as crianças estão muito mais suscetíveis aos nossos ensinamentos, aos nossos conselhos, às nossas orientações, né? Tá mais fácil fazer isso.
Se as crianças hoje estão um pouco diferentes, é por conta de toda essa questão do mundo pelo que passa hoje e da própria evolução desses espíritos que estão chegando. Mas não importa. Eles ainda vão passar, por mais evoluídos que sejam, por um período de sua infância em que a missão nossa dos pais é extremamente importante para conduzi-los, para orientá-los, para mostrar-lhes caminhos, né? Se nós não fizermos isso corretamente, nós vamos deixar de estar fazendo aquilo que nos comprometemos a fazer na espiritualidade antes de reencarnarmos e ao recebê-los como os nossos filhos. Então a criança recebe dos pais a orientação, boa ou má, que servirá para a vida toda. E aí nós temos que ter muito cuidado. Porque assim como Jesus ensinou através do exemplo, nós também deveríamos ensinar os nossos filhos através do nosso exemplo. Agora, se os nossos exemplos não são bons, como que nós vamos querer que nossos filhos sejam? Talvez até sejam bons mesmo assim, porque são espíritos melhores do que nós, mas talvez não, né? Tão suscetíveis que estão a novos aprendizados e estão vendo os maus exemplos de nós, os seus pais. E aí eles começam a ver no nosso lar o quê? Intriga, inveja, intolerância, preconceitos. Os nossos filhos não veem isso? Lógico que vem tudo. Tudo que nós fazemos no lar e fora do nosso lar quando eles estão com nós. Quando vamos à loja, quando vamos ao mercado, o modo como tratamos o funcionário. Quando estamos no carro, o modo como tratamos o outro motorista. Quando estamos com os nossos pais, o modo como nós tratamos os nossos pais. Quando estamos com os nossos amigos. Os nossos filhos estão vendo tudo isso. Aqueles comentários que nós fazemos dentro da nossa casa, ali entre marido e mulher, falando sobre outras pessoas, falando sobre aquele colega de serviço que nós não gostamos, que nós não toleramos de maneira nenhuma. Os nossos filhos estão vendo tudo isso. E eles vão acumulando tudo isso. E daqui a pouco são eles que estão fazendo as coisas erradas também. Aí lá na frente nós vamos pensar, puxa vida, eu ensinei tão bem os meus filhos e olha como eles são. Ora, gente, por favor, será que nós ensinamos realmente bem? Bom, existem casos que realmente sim, nós ensinamos bem muitas vezes e mesmo assim eles fazem o errado. Por quê? Porque são espíritos, como nós falamos, portadores de vivências de passados, então talvez eles ainda façam bastante errado, mas não importa, nós temos que fazer a nossa parte, para pelo menos a nossa consciência estar tranquila de que estamos tentando o que fizemos sempre o melhor para os nossos filhos. Sabe, nós pais somos como lapidadores da beleza interior. O diamante, quando ele é extraído da natureza, ele é uma pedra feia, bruta, muito feia. E através de diversas etapas de trabalho do homem e de máquinas, aquele diamante se torna o quê? Um brilhante. Uma pedra tão cobiçada e tão bonita e cobiçada pelas pessoas, né? E nós somos assim também. Muitas vezes nós pegamos esses nossos filhos assim, um diamante bruto que necessita de lapidação. E nós temos a plena obrigação de estarmos fazendo isso para com os nossos filhos, tá? Independente de eles serem espíritos que já tiveram outras vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trecho que diz assim: não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não fez do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Aí, tá vendo, gente? A gente só dá o invólucro corporal, né? Através da genética e coisa e tal. Mas ele é um espírito, tá? Mas nós temos a obrigação de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos nossos filhos, tá? É extremamente importante com isso.
Quando nós dizemos que filho de peixe, peixinho é, bom, do ponto de vista material, sim. Do ponto de vista espiritual, não, porque os nossos filhos descendem deles mesmos, né? De espíritos que são. Mas, e tem sempre esse mas, né? Eles observam os nossos exemplos. E nós vamos passando os ensinamentos nossos para eles. Achamos bonitinho, muitas vezes, quando a criança faz alguma coisa que é errada, né? Olha, faz que nem o papai, olha, faz que nem a mamãe, é bonitinho, né? Na infância tudo é bastante bonitinho, mas pode ser que lá na frente isso não seja bonito. E aquilo que a criança faz hoje e que nós achamos bonitinho, pode ser que lá na frente seja uma coisa muito feia. Feia para ele mesmo, para esse nosso filho, e feio para as outras pessoas. Daí a grande responsabilidade nossa como lapidadores dos nossos filhos. Deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus. Não contém um simples chamamento às crianças. Na verdade, Jesus ali também chama-se a infância intelectual da criança adulta, da criatura, ou melhor dizendo, adulta, não da criança. Chama para si a infância intelectual da criatura adulta. Jesus chama para ele os fracos e os escravizados. Os fracos, quando nós somos fracos, nos deixando levar e vencer pelos nossos próprios defeitos, escravizados que somos das nossas más atitudes, dos nossos próprios defeitos. Ele chama para si os viciosos e os ignorantes. Somos nós quando estamos à mercê de todos os vícios, não apenas físicos e materiais, mas principalmente os vícios morais ainda. E os ignorantes, por que ignorantes? Porque ainda não temos o conhecimento necessário para esse nosso aprendizado. Só que nós temos todas as ferramentas para buscar esse conhecimento. Temos que ir atrás disso. Ignorantes, porque não queremos aprender, porque dá trabalho aprender. E porque quando aprendemos temos o quê? Responsabilidade. E muitas vezes não queremos ter essa responsabilidade. E Jesus chama também para si essa criatura que são os infortunados e aqueles que sofrem. Puxa vida, nós todos também muitas vezes somos esses infortunados. E nós todos também sofremos. Sofremos as dores físicas, sofremos as dores morais pelas quais todas nós passamos. E isso é uma coisa pela qual todos vamos passar e em algum momento todos nós passamos. Então Jesus está chamando essa infância intelectual nossa, de criaturas adultas que somos, para que nós enxerguemos o quanto temos que melhorar e nos assemelharmos às crianças e às suas atitudes simples e humildes para encontrarmos esse reino dos céus. Jesus foi o iniciador do Espiritismo. Sim, porque o Espiritismo é doutrina dos Espíritos, mas sob a orientação de Jesus, é doutrina de Jesus. Então Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que atrai para ele esse Espiritismo não apenas as criancinhas, mas todos os homens de boa vontade. Boa vontade do quê? De crescer, de aprender, de evoluir, de se corrigir, para nos colocarmos em melhores condições neste mundo e na vida que temos. E neste mundo principalmente, né? Porque aqui estamos, e principalmente agora que vemos tudo o que está acontecendo, né? Então temos que ser esses homens e mulheres de boa vontade que Jesus chama, através de pequeninas atitudes do nosso dia a dia, pequenas atitudes continuamente. E aí nós estaremos contribuindo com esse nosso mundo. Jesus é a luz que ilumina as trevas. E essas trevas estão aonde? Dentro de nós também. Assim como esse reino de Deus está dentro de nós, as trevas também estão dentro de nós. Nós temos a obrigação de buscar a Jesus, que será a luz que vai iluminar essas trevas que ainda existem dentro de nós. Até que em um determinado momento as trevas não mais existam e só existam a luz
dentro de nós. Aí então nós vamos encontrar o reino de Deus, o reino dos céus, que se encontra dentro de nós. E Jesus é o quê? É o caminho para esse reino, através da sua conduta, através dos seus ensinamentos. E onde estão os sinais de Deus e do seu reino? Ora, estão por toda parte. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. O universo, o macrocosmo, com seus mundos, seus planetas, seus sóis, galáxias, vários universos, né? Aliás, na Gênesis já se falava em vários universos, coisa que já se fala hoje também, a teoria das cordas dos multi-universos, né? E já na Gênesis, lá por volta de 1864, 65, Kardec, ou melhor, a espiritualidade já falava sobre isso. Onde estão os sinais de Deus? Em tudo, no microcosmo, sempre trabalhando incessantemente pela terra, a natureza, os animais, os pássaros, as plantas, tudo que a natureza nos proporciona, que não é obra do homem, na realidade o homem faz é destruir, mas tudo que não é obra do homem, toda essa beleza que nós vemos pela natureza, é obra de Deus, são os sinais de Deus e o seu reino. E talvez o maior sinal de Deus e do seu reino sejamos nós mesmos. A criatura do Criador, a sua criação, com todas as possibilidades, com todas as ferramentas para sermos co-criadores do Pai na sua obra, através das nossas atitudes, através das coisas boas que nós podemos fazer em benefício das pessoas, em benefício de nós mesmos, em benefício da vida. Então, que sigamos o ensinamento de Jesus, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Procuremos ser nós essas crianças, através da simplicidade de coração, através da humildade de gestos e de palavras e de conduta, nos assemelhando a essas crianças puras para fazermos jus a encontrar esse reino de Deus. E olhemos nas nossas crianças essa promessa de que elas serão a transformação do nosso mundo. E olharmos para elas também e vermos a grande responsabilidade que temos como seus tutores, como seus pais, como seus avós, como seus padrinhos, enfim, como aqueles que têm a obrigação de cuidarem de seus pequenos ou de cuidarem dos nossos pequenos que não estão por um acaso junto de nós, assim como nós não estivemos por um acaso junto dos nossos pais ou ainda estamos, né? E para podermos encerrar, vamos lembrar de uma pequena frase, muito pequena, de Jesus sobre tudo isso que nós falamos de hoje. Foi quando ele olhou e falou para os discípulos e para aqueles que estavam próximos a ele: quem tem olhos de ver, veja. E somos nós que temos que procurar termos olhos de ver as coisas boas, as coisas edificantes, as coisas que contribuirão cada vez mais para que o nosso mundo se transforme em um mundo melhor. É isso, gente. Isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre o ensinamento de Jesus, né? Olha lá, Beatriz, Bia tá aqui, Igor, um monte de gente tá aqui. Agora eu posso falar um pouquinho. Rosângela, olha a Rosângela aqui também, Ruth Pedreus, quanta gente bacana aqui. Muito legal, hein? Olha, tem uns alunos da sala aí, viu? Eles vêm aqui, os alunos da sala, gente, porque depois quando eles faltam, eles vêm pedir abono, aí eles me lembram. Ah, mas eu tava lá, né? Olha a Bia, a Rosângela, que ela tava lá na sua palestra. Essa gente é danada, viu? É isso aí, gente, mas é sempre gostoso estar com todos, como foi bom estar aqui. Bom, agora nós vamos encerrar, vamos fazer algumas vibrações e vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom, gente? Então, vamos continuar com o nosso pensamento elevado. E mais uma vez, agradecermos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome.
e com tudo o que pudemos receber da espiritualidade hoje, agora vamos doar um pouco de tudo isso, através dos nossos melhores sentimentos de amor, de paz e de luz, a todos os lugares do nosso mundo, onde houver lágrimas, onde houver dor, onde houver sofrimento. Que o nosso coração abra-se em vibrações de amor a todos os nossos irmãos que passam pelas dificuldades que estão passando nesse momento, com esse problema que está assolando o nosso mundo, que nós talvez não entendamos, ou com certeza não entendamos direito a abrangência e o significado de tudo isso, mas que temos a plena certeza de que o Pai está com o controle de tudo isso que está acontecendo. E que se isso acontece é porque alguma coisa temos que aprender. Então que as nossas vibrações de amor atinjam esses nossos irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, aqueles que já desencarnaram e não entendem por que isso aconteceu, aqueles que estão nos hospitais entre a vida e a morte, a seus familiares que sofrem junto com esses irmãos pela separação, pela ausência e pela incerteza do que poderá acontecer. Vibremos muito amor, muita luz, muita esperança a todos esses nossos irmãos. Levemos também muito amor a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, em seus leitos de morte, vitimados de outras doenças tantas que continuam acontecendo. Levemos também amor aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, em todos os lugares onde há dor e onde há sofrimento, estejam lá as nossas vibrações de amor. Vibremos bastante amor pelos nossos amigos, pelos nossos supostos inimigos, pelo nosso lar. Que a luz do Pai, a proteção do Mestre Jesus esteja sempre em nosso lar, nos protegendo se formos merecedores de tudo que está acontecendo em nosso mundo. Vibremos por nós mesmos, para que cada vez mais procuremos o caminho correto, para que cada vez mais nos transformemos em pessoas melhores, tentando cada vez mais dar o nosso quinhão, a nossa cota de ajuda ao nosso planeta, ao nosso mundo e a nós mesmos. E assim, pedimos licença para Deus nosso Pai e para o nosso Mestre amado Jesus, para que possamos encerrar esse humilde trabalho dessa noite e hoje com a prece que Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em erros e tentações, mas livrai-nos de todos os males. Obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus. É isso, gente. Obrigado, tá? Todos vocês aí, todo mundo que nos acompanhou aí, que entramos aqui para batermos um papo. Eu agradeço. E agradeço ao Centro Espírita também, Estudo e Meditação, a nossa casa, né? Por mais essa oportunidade. Tenhamos todos nós uma noite de bastante paz, de bastante luz e uma semana também. Uma semana alegre, uma semana de conquistas, de reflexões para todos nós. Fiquem com Deus e muito obrigado, tá, gente? Tchau, tchau.